Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Alexandre, sou eu que vou conduzir essa palestra a respeito de impressão 3D na educação. E gostaria de começar explicando, por que aparece o nome de duas empresas aí na tela inicial, aparece a Delta e aparece a 3D Force, A nossa empresa é a Delta Informática, como empresa constituída mesmo. E a 3D Force, a nossa marca, é uma divisão que nós criamos da 3D Force para tratar especificamente da parte de impressão 3D, onde nós atuamos principalmente nos setores industriais e no setor educacional. Bom, eu não sei se todos já estão familiarizados. Antes de eu falar sobre isso, só para não me esquecer, nós temos aí o Emanuel Campos e o Danilo Sugamelli, que são as duas pessoas que vão estar aí me apoiando, me dando uma ajuda, respondendo perguntas que vocês eventualmente fizerem no chat, tá? Então, eu queria agradecer aí a presença tanto do Emanuel quanto do Danilo, que me dão um pouco mais de liberdade para tocar a palestra sem fazer nenhuma interrupção. Ao final da palestra, nós vamos ter um tempo aberto para perguntas e respostas, tá? Mas no decorrer da apresentação, alguma dúvida que venha surgir, vocês podem colocar no chat que o Emanuel e o Danilo vão ajudar vocês aí da melhor forma possível, ok? Então, antes de mais nada, como funciona a impressão 3D? Primeira coisa, para se ter uma impressão 3D, você tem que obter um desenho no formato 3D através de um dos meios abaixo, Então, vamos falar, baixando um arquivo da internet, existem diversos sites na internet que possuem arquivos prontos, que é só a gente baixar. Desenhando, através de um software CAD, você mesmo pode desenhar utilizando um SolidWorks, um AutoCAD, um TopSolid, um Tinkercad, enfim, usando um software de CAD qualquer que você tiver familiarizado, escaneando o objeto desejado, Então, se você tem um objeto qualquer que você quer reproduzi-lo em 3D, existe a opção de você escanear, através de um scanner 3D e gerar uma imagem através do scanner. Uma vez que você obtenha você esteja já com o desenho, você vai utilizar um software que vai abrir esse desenho e vai enviar para a impressora as instruções para que ela molde aquele desenho da forma que ele tem que ser feito. E a impressora vai construir a peça depositando camada por camada. Ou seja, a impressora, o software, ele pega uma peça, divide ela em várias fatias e manda uma instrução de cada uma dessas fatias, dessas camadas, para a impressora, para ela ir depositando o material e criando a nossa peça. Aqui a gente vai ver, então, um pouquinho como é que funciona a impressora 3D. Esse vídeo aqui vai mostrar esse rapaz que está aparecendo aí. Ele vai ser escaneado, a imagem dele vai ser escaneada em 3D. Do lado esquerdo, vocês podem perceber, tem uma mão segurando já um scanner. E, após ele ser escaneado, vai ser enviado para a impressora o arquivo do escaneamento dele. Então, aí você está vendo que ela vai contornando a pessoa com o scanner, isso vai sendo lançado no computador. Aí já está a imagem dele devidamente digitalizada. Essa é a impressora 3D, no caso é uma Z18 da MakerBot, que foi colocado ali a base de impressão dela. Foi selecionada a peça e a impressora começou a imprimir. Então, aí vocês estão vendo a construção, ela já está depositando. Claro, esse vídeo é bastante acelerado, Essa é uma peça bem grande, deve ter demorado muitas e muitas horas para ser impressa, e a gente acelerou para que em alguns segundos a gente visse. Mas, basicamente, estão vendo ali em cima, meio douradinho, é um bico bem fininho que vai depositando, vai derretendo o plástico e depositando camada a camada para formar a peça. São camadas muito finas e o bico também é muito fino para poder proporcionar os detalhes que a peça tem. Aí está a peça pronta. Aqui ela vai ser retirada. Essa parte que vocês estão vendo parece umas colunas na frente dele que foram impressas, são os suportes. O cara aí está retirando os suportes, pode ver que é facilmente retirável. Todas as partes salientes da peça precisam desse suporte para ser impressa. E está lá a peça pronta,
Então, esse basicamente é dessa forma que funciona a impressora 3D. E agora vamos ver, né, o mais importante de tudo, né, como que a impressora 3D, como a impressão 3D, ela pode contribuir na educação, né? Primeiro, né, ela é a tecnologia que mais cresce nas diversas áreas: indústria, saúde, design, arquitetura, arte e a educação principal, né, porque ela que prepara para todas as outras, ela que tem o intuito de preparar os estudantes, é através da educação que qualquer pessoa que trabalha em qualquer uma dessas outras áreas vai ter acesso à informação para poder utilizar a tecnologia. Ela facilita o aprendizado com a utilização dos modelos impressos. Nós vamos ver aqui alguns modelos que são focados na indústria na educação daqui a pouco, e a gente vai perceber o porquê que é importante os modelos em 3D. Qual é o diferencial de você ver algumas coisas em 3D, ao invés de você ver algumas coisas simplesmente desenhado num livro ou uma fotografia, que é em 2D, né? Estimula a criatividade dos estudantes, né? A impressora 3D ela tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: diferentemente de outros métodos construtivos, a impressora 3D ela não tem limitação. A peça pode ter qualquer formato, qualquer geometria, que ela vai ser construída da mesma forma na impressora. Não importa se ela é uma peça esférica, se ela é uma peça quadrada, se ela é uma peça pontuda, seja lá o formato que a peça for, ela vai ser impressa em 3D sem problema algum. Então, qualquer coisa que um estudante imagina, ele consegue imprimir. Ajuda a resolver problemas antes complicados. Através da impressão 3D, nós temos uma facilidade de criar peças, de dar soluções para determinados problemas que antigamente seriam complicados de você resolver. Eventualmente, você está precisando de um projeto de um aluno lá, uma pecinha para encaixar uma lâmpada que ele tinha para colocar uma iluminação de uma maquete que ele está fazendo, por exemplo, um dispositivo, ele tinha que prender um motor, tinha que fazer um suporte para as pilhas do projeto dele. Tudo isso seria um pouco complicado você resolver de outras formas, apesar de serem coisas simples. E com a impressora 3D, tudo se resolve facilmente. Tudo você cria e imprime na hora. Mostra de uma forma real assuntos que antes só podiam ser imaginados, né? Um exemplo disso aqui, né? Nós temos um colégio que os alunos estavam aprendendo sobre a sinapse cerebral, né? Como que os nossos neurônios se conectavam e trocavam informações. Então, isso tudo o professor explica e os alunos imaginam como isso acontece. O professor que cuidava do setor de impressão 3D teve a ideia de imprimir uma cadeia de neurônios para mostrar para os alunos. E aí, aquilo se tornou muito mais fácil de entender do que simplesmente ele tendo aquele modelo desenhado no livro dele, né? Então, tem uma série de coisas que quando você mostra em 3D, você mostra, porque nós somos 3D, né? Nós não somos 2D, o nosso mundo todo é 3D. Então, fica muito mais fácil o entendimento de determinados assuntos. E, sem contar, além de tudo, que é um diferencial entre as escolas avançadas das conservadoras, né? Uma escola que adota no seu currículo a utilização da impressora 3D, ela mostra que é uma escola que está antenada com as tecnologias, com as tendências de educação que estão surgindo, né? E hoje em dia a impressora 3D, né, uma escola que fala assim: nós temos tecnologia, nós temos computadores na sala de aula, nós temos tablets, nós temos robótica. Isso tudo hoje, quase tudo quanto a escola tem, né? A maioria das escolas já tem. Isso você não apresenta como sendo um diferencial. Agora, a impressora 3D já é uma coisa bem mais inovadora. Tipos de peça que podem auxiliar o ensino. Então, a gente fala, né? Pô, eu posso imprimir qualquer coisa numa impressora 3D, mas às vezes a gente não consegue imaginar que tipo de coisas que eu posso imprimir no 3D que faça sentido dentro da parte educacional. Então, nós vamos falar agora de algumas delas aqui. Monumentos como torres, pirâmides, prédios, pontes, né? Tudo isso é uma coisa você falar disso, outra coisa é a pessoa pegar isso na mão. Nós vamos dar uma olhada em alguns desses modelos já já. Órgãos como coração, pulmão, osso, cérebro, né? Depois eu vou até mostrar para vocês uma coisa que eu só fui aprender depois que eu imprimi um órgão em impressão 3D, né? Vocês vão ver quando eu mostrar o pulmão, talvez alguns de vocês também não saibam uma coisa que eu aprendi só depois que eu saí da escola e vi um pulmão impresso em 3D como que ele era.
Peças mecânicas, né, como engrenagens, polias, motores, pequenos sistemas mecânicos ficam muito mais fácil de serem entendidos quando você mostra esses sistemas em impressão 3D. Animais em geral e fósseis, né? Você pode imprimir um animal que eventualmente o aluno jamais viu. Você pode imprimir, eu, por exemplo, nunca vi um ornitorrinco. De repente, você imprime um ornitorrinco, é uma coisa diferente. Fósseis, a gente tem algum exemplo aqui, também é muito mais bacana você ver um fóssil impresso do que você ver um fóssil desenhado ou uma fotografia. Você tem uma ideia muito melhor de como que era aquele animal tendo a imagem dele em 3D. E o mais importante de todos, né, que peças para projetos escolares. A ideia da impressão 3D, quando ela é implementada na escola, não é você pegar, colocar lá a impressora, ficar baixando um monte de modelos prontos da internet e ficar imprimindo. Isso traz pouco conhecimento, traz pouco aprendizagem sobre a própria impressão 3D. É muito importante você baixar objetos prontos e imprimir, é bastante importante, porque vão ter muitos objetos que vão te auxiliar bastante, né? Agora, o mais legal de tudo é você ensinar os alunos a desenharem e eles desenvolverem os projetos de impressão 3D. Eu vou mostrar alguns aqui que a gente propõe também. Então, antes disso, eu vou aumentar a minha câmera para poder mostrar os objetos aí para vocês. Estava falando, né, imprimir monumentos, prédios, entre outras coisas. Então, vamos imaginar o seguinte, você vai ensinar sobre esse castelo aqui, que é um castelo lá na Alemanha, você vai, na aula de história, falar a respeito desse castelo. Então, digamos que você vai aprender na aula de história sobre esse castelo, o ano que ele foi construído, quanto tempo ele demorou para ser construído, quem foi que mandou construir esse castelo, e informações históricas de uma forma geral, né? Esse objeto visto em 3D traz um diferencial muito grande do que você vê a foto dele, porque você vai poder entender melhor por que ele tinha, de um lado dele as torres eram mais altas, do outro lado as torres eram mais baixas, né? Porque provavelmente de um lado tinha uma montanha, do outro lado tinha um vale, não precisava que a torre fosse mais alta. Você vai entender, poder olhar o castelo por cima e ver como era o muro desse castelo, como que era toda uma parte com, através de fotografia, dificilmente o aluno conseguiria captar. Esse castelo é um dos exemplos de monumento, e aqui eu tenho a pirâmide de Gizé. Então, também é uma coisa muito mais interessante o aluno, se for estudar sobre as pirâmides, estudar tendo um modelo desse na mão. Por quê? Além de todo o conceito histórico que ele vai aprender, ele vai poder, por exemplo, abrir essa pirâmide e observar como que ela era por dentro. Quer dizer, essa é uma visão que só um objeto em 3D consegue transmitir para um aluno, né? É muito difícil ele entender essas câmeras internas, a profundidade que elas estavam dentro da pirâmide, através de desenhos. Agora, através de um modelo em 3D, fica muito mais fácil do aluno captar isso. E o que é mais legal, né, da impressão 3D é que ela é muito integrada com aquela filosofia de aprendizado do STEAM, né, que nos Estados Unidos se adota muito, que é a abreviatura de Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics, né? Ter uma integração geral de todas as matérias, não ter mais aquele aprendizado individualizado de cada matéria, o aprendizado ser de uma forma mais global. Então, esse mesmo modelo que vai sair da aula de história, onde eles aprenderam toda a parte histórica a respeito, pode ser levado para uma aula de matemática. Na aula de matemática, o professor solicita, olha, vocês têm esse modelo aqui, ele está numa escala de 1 para 50 mil, por exemplo, e eu quero que vocês peguem, meçam esse modelo e me falem qual que era a área que essa pirâmide ocupava e qual que era o volume que essa pirâmide tinha. Então, os alunos vão fazer o cálculo, não mais simplesmente sabendo, como a base é quadrada, só eu multiplicar a altura vezes a base, eu já tenho a área, né? Mas agora eles ficam sabendo o para que eles precisam saber o cálculo de área. Né? Aqui tem uma aplicação prática disso. Eles vão aprender sobre escala, né? Porque ele vai pegar medidas em centímetros e vai depois transformar essa medida para metros. Enfim, ele tem uma série de cálculos que ele pode fazer em cima desse objeto. Esse objeto ainda pode sair da aula de matemática e ir para a aula de física, onde na aula de física você vai falar, olha, essa pirâmide, cada bloquinho desse que foi construída a pirâmide, ele pesava 1 tonelada.
Então, eu quero que você me calcule o tamanho da alavanca e qual o ponto de apoio que a alavanca tinha para que 2 pessoas com 70 quilos conseguissem levantar uma pedra de 1 tonelada para ir montando essa pirâmide. Então, eles vão entender, né, quando eles fizerem, não vão fazer um simples cálculo de alavanca, ponto de apoio, sem ter um sentido para aquilo, né? Passa a fazer esse cálculo sabendo a aplicação que existe para essa ferramenta que é uma alavanca. Então, é muito engrandecedor o que você consegue através de modelos com impressão 3D. Essa pirâmide aqui, ou aquele castelo, ainda depois podem ir para uma aula de artes para serem pintados, pintar o emblema da família que morava naquele castelo, ou pintar os hieróglifos dessa pirâmide, e assim por diante. Quer dizer, o mesmo modelo, ele percorre diversas disciplinas simultaneamente e ele consegue... antes de tudo isso, ele ainda ensina ao aluno como foi construída essa pirâmide. O aluno teve a oportunidade de tanto desenhar a pirâmide, quanto a oportunidade de imprimir a pirâmide e conhecer como é o processo construtivo de uma impressão 3D. Na parte dos órgãos que eu tinha comentado com vocês, então aqui nós temos um pulmão. E só depois que eu imprimi o pulmão a primeira vez, que eu vi que o pulmão ele tem um buraco ali no meio, né? Esse buraco é onde vai encaixado o coração. E eu não sabia que o coração ficava encaixado no pulmão, eu achava que ele ficava para fora, né? E através da impressão 3D que eu fui aprender na parte de uma coisa de biologia que eu não sabia, né? Como era, eu achava que os 2 pulmões eles eram iguaizinhos dos 2 lados, e não são. Então, a gente tem toda uma parte de órgãos que a gente pode imprimir. Pensa o quão mais legal é para um aluno aprender como que é um cérebro, você pegando um cérebro de verdade na mão, você tendo os cérebros, você pegando, dividindo, vendo os hemisférios que esse cérebro ver todas essas reentrâncias que formam o nosso cérebro de verdade. Esse aqui é um cérebro que foi impresso no tamanho 1:1, quer dizer, o aluno tem a noção exata do tamanho do cérebro que tem lá dentro da cabeça dele também, né? Peças mecânicas, né? Às vezes você quer ensinar para o aluno como é o funcionamento de um pistão, uma coisa simples, né? Então você pega e monta aqui um dispositivozinho que mostra um pistão, né? Um mecanismo simples, mas que fica muito elucidativo se você tiver o mecanismo de verdade mostrando o funcionamento para um aluno, né? Uma peça muito simples de imprimir impressão 3D, e você tem essa opção de fazer uma peça simples até você fazer uma peça complexa como essa daqui. É um modelo de um diferencial de automóvel, que são várias engrenagens aí funcionando, né? Então, você tem desde o mais simplesinho, um movimentozinho de um pistão, até o movimento de um diferencial com muitas engrenagens, um sistema bem mais complexo, né? Animais e fósseis, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de um fóssil de um tiranossauro Rex. Imagina o quanto não é mais elucidativo para um aluno ele pegar na mão um fóssil como esse, de um tiranossauro, ver como era a dentição dele, a estrutura do crânio do tiranossauro. Isso é muito mais didático do que você mostrar uma simples foto, né? E até leões cabeludos a gente consegue imprimir, né? Depois, isso aqui é um leão que ele tem um truque, depois eu conto para vocês, mas o cabelo dele não era assim originalmente, né? Nós fizemos uma chapinha no leão para puxar o cabelo dele para trás, ficar assim, um truque feminino. Depois eu conto para vocês como é feito. Mas nós podemos imprimir qualquer animal, né? Temos uma base de dados gigantesca de animais aí que podem ser impressos. Então, tudo isso... aqui tem aproveitar, esquecendo quase, tem aqui um projeto, esse aqui foi uns alunos de um colégio que nós implementamos, fizeram, isso aqui é um plano inclinado, e eles colocam umas rodas no plano inclinado, aqui atrás dessa parte vermelha, eles vão colocando umas rodas, e depois, cada roda ela tem uma massa diferente. Então, essa aqui, por exemplo, tem um furo grande, essa aqui tem um furo médio, e essa aqui não tem nenhum furo, ela é bem mais pesada que as outras. Então, eles vão colocando essas rodas no plano inclinado, depois eles abrem essa parte que solta as rodas, e as rodas saem correndo aqui no plano inclinado. E aí eles vão ver qual roda vai andar mais rápido, se é a roda mais pesada, a mais leve, né? E aí eles vão poder fazer as aplicações dos cálculos deles de física a respeito disso.
Então, essas são algumas aplicações que tem, né? E essas são algumas, né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de nos visitar aqui, nós temos mais de 300 modelos impressos em 3D das mais diferentes aplicações. Bom, vamos seguir aqui. Bom, e né, como que a gente obtém uma impressão de qualidade, né? Que são alguns dos pilares aí que a gente gosta de colocar nos locais que a gente implementa o nosso projeto de impressão 3D. Para você conseguir obter uma impressão de qualidade, são 4 pilares. Você tem que ter um bom hardware, né? Ou seja, uma boa impressora 3D. Impressoras ruins não produzem peças boas, obviamente. Você tem que trabalhar com material, né? O suprimento que você usa na impressora tem que ser de boa qualidade também. Você tem que ter um software que ele transfira, né, do computador para a impressora instruções corretas para fazer a geração daquele modelo. Um bom software de gerenciamento é importante. E, obviamente, né, você precisa ter um bom modelo. O teu desenho tem que ter sido bem feito para que o resultado, obviamente, seja bem feito. Então, o que nós temos para oferecer dentro desse mundo da impressão 3D focada no setor educacional? Nós temos o fornecimento das impressoras da MakerBot, que são totalmente adaptadas para a educação. Nós não trabalhamos só com a MakerBot, mas a MakerBot é o equipamento mais bem elaborado, focando o setor educacional, né? Esse é um dos modelos da impressora. Oferecimento de mesas digitalizadoras. Mesa digitalizadora, para quem não conhece, são umas mesas que permite você desenhar, né, como se você estivesse desenhando no papel. Então, eventualmente, a pessoa, quando for desenhar a mão livre, ela tiver alguma dificuldade de desenhar utilizando o mouse, por exemplo, por exemplo, sou muito ruim para desenhar com mouse, mas através de uma mesa digitalizadora que a gente trabalha com uma caneta em cima de uma superfície que é semelhante a um papel, fica bem mais fácil de desenhar. Nós trabalhamos também com as mesas digitalizadoras, que são esses equipamentos que vocês estão vendo aí. Não são só esses modelos, mas esses são alguns deles. Fornecimento de computadores dos principais fabricantes, né? A Delta Informática, ela é, antes de mais nada, uma empresa de fornecimento de equipamentos de informática, né? Nós trabalhamos com computadores, com softwares, todos os tipos de equipamento dentro da área de TI nós trabalhamos. Fornecimento de suprimentos. Nós trabalhamos com diversos fabricantes de impressora e diversos fabricantes dos filamentos, né, que é esse fiozinho que vai na impressora 3D, né, parece um rolo de arame, só que é um rolo de fio plástico, né? E nós trabalhamos com todos os fabricantes de impressora que nós trabalhamos também têm sua própria linha de filamentos. Nós fazemos o serviço da instalação física e lógica, se for aqui na região de São Paulo ou não, depende do que nós formos contratados para fazer. Nós fazemos tanto a parte física, fazer a conectorização na rede, a ligação, toda a orientação de uso da impressora, e a configuração lógica, que é conectar a rede efetivamente, configurar conforme a rede de cada local. Capacitação de professores e monitores para disseminar o conhecimento aos estudantes, né? Então, nós não estamos interessados em vender uma impressora 3D para uma escola, para um colégio, para uma universidade, entregar, e muito bom, você parabéns, você adquiriu uma ótima impressora e nós nos vemos um dia. Não temos essa intenção, a nossa intenção é estar permanentemente em parceria com os nossos clientes. Então, para que um plano de impressão 3D funcione bem, a equipe tem que estar bem capacitada, a equipe tem que saber o que ela vai utilizar da impressora, quais são os seus recursos, como que se faz um desenho em 3D. Então, essa é uma parte que nós também fazemos, que é a capacitação da equipe. Planejamento de aulas. Então, durante essa capacitação, uma das coisas que é feita é exatamente planejar, olha, que matérias que nós vamos trabalhar em conjunto com a impressão 3D. Então, a gente vai planejar, olha, a gente quer na aula de história, a gente quer na aula de artes, na aula de matemática, na aula de física, em conjunto com robótica, em conjunto com informática. O plano a gente vai estudar junto com a escola para fazer o planejamento, para
inclusive colocar os prazos, né? Que, bom, a gente vai fazer, dá tempo de fazer 10 projetos em cada série, então vamos ver quantas impressoras vão ser necessárias. Se vai ser adquirida uma impressora só, eventualmente talvez a gente reduza o projeto, aumente o projeto, a gente faz um planejamento de tempo e uso da impressora. Atualização tecnológica permanente. Como nós somos representantes de todos os fabricantes que nós trabalhamos, a MakerBot, a VM3D, a 3D Rise, sempre que eles lançam alguma inovação, nós estamos sempre repassando isso para os nossos clientes. Um exemplo, a MakerBot, quando você compra a impressora, ela vem com um cabeçote, ela permite você trabalhar com um tipo de material. Mas, posteriormente, a MakerBot lançou um cabeçote que permitia trabalhar com alguns materiais diferentes, e isso nós passamos para todos os nossos parceiros. Então, alguns avaliaram, acharam, poxa, esses materiais diferentes vão ser legais para a gente aplicar em alguns outros projetos, outros acharam que não. Mas, enfim, toda a atualização, nós estamos permanentemente passando para que todo mundo saiba, se mantenha sempre no top da tecnologia dentro da impressão 3D. E a manutenção. Nós também somos assistência técnica autorizada dos fabricantes que nós representamos. Então, você pode perceber que nós fazemos um trabalho que é de ponta a ponta. Nós fazemos um trabalho desde antes de se adquirir a impressora até depois da impressora estar adquirida. Então, vocês têm na Delta um ponto focal para vocês tratarem todos os assuntos. Aqui a gente está mostrando a linha de impressoras que nós temos disponíveis para o setor educacional. Nós trabalhamos com mais 2 fabricantes ainda, a Photocentric e a Stratasys, mas que são equipamentos que têm um foco um pouco mais industrial, não tem um foco tão na área educacional. Então, as impressoras aqui de cima são a Replicator, a Sketch, a Method e a Z18 da MakerBot. Nós temos a 3D Rise. A 3D Rise é uma impressora pequena, que é muito interessante como uma impressora de entrada. Se a escola quer fazer um pequeno projeto, fazer um projeto piloto, eventualmente, quer testar, a 3D Rise é uma impressorazinha bem mais simples, de um custo muito baixo e que permite você fazer um piloto. Depois nós temos aí eu diria na linha intermediária entre a 3D Rise e a MakerBot, a VM3D, que são impressoras extremamente precisas, impressoras de uma qualidade, de um padrão muito alto também, trabalham com diversos materiais, uma gama de materiais muito grande. Então, cada uma delas, a gente nunca fala assim, qual que é a melhor impressora, né? Não existe a melhor, existe a melhor para cada projeto. Então, a gente tem que estudar com a escola, ver como vai ser implementado o projeto de impressão 3D, para decidir, para optar qual modelo de impressora vai encaixar. Eventualmente se encaixam mais do que um modelo, dependendo do projeto que vai ser colocado na escola. Então, o que no treinamento, né, essa capacitação que nós damos para os professores e monitores que vão participar do projeto de impressão 3D? Nós temos um material didático exclusivo, né, composto de apostilas e material no site. A MakerBot, ela publicou são 2 ou 3 apostilas, dependendo do projeto, vai utilizar 2 ou 3, com uma série já de exercícios propostos, já uma série, já a apostila já orienta que tipo de material usa para cada tipo de projeto. Você vai ter que ter um alicate à mão, você vai ter que ter uma chave de fenda, você vai ter que ter uma lixa, por exemplo, isso tudo em cada projeto já vem descrito. E no site da MakerBot, nós temos lá mais de 400 aulas prontas, né? 400 propostas de aula. Uma que eu gosto muito, eu vou mostrar para vocês agora, um dos exercícios que a gente propõe, né, quando a gente vai fazer a implementação, esse carrinho aqui, ele é um carrinho que ele é movido com uma bexiga de ar. Você prende nessa parte aqui de cima do carrinho, você prende uma bexiga, né, enche ela de ar, e quando você solta a bexiga, o ar sai por esse furo atrás do carrinho, e o carrinho se desloca para frente. Então, um dos exemplos que a gente tem aí um dos exemplos propostos que nós temos é justamente o projeto de uma classe, você dividi-la em grupos e a gente imprime, por exemplo, se forem 3 grupos, nós vamos imprimir 3 carrinhos desse aqui, um para cada grupo. Mas nós não vamos imprimir as rodas do carrinho.
as rodas nós vamos deixar que cada grupo desenvolva a sua. Então, o que vai acontecer? Um grupo vai desenvolver rodas, por exemplo, na mesma proporção dessa aqui, proporção como se fosse uma roda de um carro mesmo. O outro vai desenvolver uma roda baixinha e bem larga, como se fosse uma roda, um pneu de um Fórmula 1. E o outro grupo vai, de repente, desenvolver uma roda bem grandona e estreitinha, como se fosse de uma carroça. Uma vez que eles desenharam isso, a gente imprime e a gente monta daí no carrinho as rodas que eles elaboraram. E a gente faz uma competição. A gente solta os 3 carrinhos junto com a bexiga e vê qual chega na linha de chegada primeiro, né? Aí vai ter uma coisa que vai ser muito interessante, que eles vão ter a possibilidade de verificar a diferença do resultado de cada um dos projetos, né? E assim a gente sempre nunca coloca o projeto melhor ou o projeto pior, a gente coloca o projeto que foi mais adequado para aquela atividade. Então, o que vai acontecer? O carrinho que fizeram com uma roda grandona, estreitinha, tipo de carroça, ele provavelmente deve ser o carrinho que vai andar mais rápido de todos. Por quê? Porque ele vai ter pouco atrito com o chão, ele vai fluir muito rapidamente. No entanto, pelo fato dele ter pouco atrito, é muito provável que esse carrinho comece a andar reto e, de repente, ele desvie para algum lado, ele não tenha direção, exatamente pela falta de atrito. O carrinho que foi feito com aquela roda bem larga, igual o Fórmula 1, provavelmente esse carrinho vai andar muito reto no decorrer do percurso dele, mas vai andar muito devagar, porque ele tem muito atrito. E é mais provável que esse carro que tem um pneu com essa proporção aqui, seja o que vai equilibrar o atrito com a velocidade. Esse aqui provavelmente deve ser o carro que deve chegar primeiro na linha de chegada. Então é muito bacana porque os alunos vão ter essa possibilidade de comparar os projetos e comparar os resultados. Um outro projeto que eu gosto muito é que a gente pede que os alunos desenhem umas colunas para ficar embaixo de uma casa, que vai ser uma casa de praia, e que essa casa vai sofrer um tsunami vai passar por lá. Então a gente pede que eles desenvolvam colunas para essa casa ficar no alto e ela resistir ao tsunami. Vai ter um fato curioso, né, porque alguns grupos vão desenhar as casas com umas colunas bem grossas, outros vão desenhar com colunas finas, e aí quando a gente coloca lá dentro de um aquário, dessas casas com algumas pedras ali, e aí a gente joga um balde d'água para simular o tsunami, as casas que tinham aquelas colunas mais grossas, que todo mundo achou que era a casa que ia resistir mais, ela é justamente a casa que é levada. Por quê? Porque aquela coluna ela é muito grande para aquela casa, não tinha necessidade, e ela tem uma resistência à água muito grande. Então a água vai bater e vai forçar muito mais a casa que tem as colunas grossas do que a que tem a coluna fina. A que tiver a coluna fina, a água vai passar direto, sem interferir com a casa. Então, são esses tipos de projeto que a gente tem já 400 aí prontos para trabalhar com os alunos. Bom, nós ensinamos, né, no nosso treinamento todos os fundamentos da impressão 3D. Né? Então, a gente não fala só específico desse sistema de impressão que a gente está implementando. A gente permite que os participantes do nosso treinamento tenham um conhecimento bastante abrangente de diversas tecnologias de impressão. A gente fala sobre tecnologia de impressão com metal, tecnologia de impressão com pó, tecnologia de impressão com laser. Então, são diversas tecnologias que o pessoal toma conhecimento e entende quais são as aplicações. Então, uns têm uma aplicação mais para a indústria aeroespacial, outro tem aplicação mais para a indústria de design, o outro tem mais para a indústria de desenvolvimento de modelos. Então, a gente dá uma pincelada geral em todas as tecnologias disponíveis. Exatamente o que eu já falei aqui, tecnologias e aplicações. A gente fala sobre todas essas tecnologias e no que cada uma delas se aplica. Melhores práticas com a impressora. Assim como qualquer equipamento, existe um jeito certo de você lidar com a impressora, né? Existe uma forma certa de você colocar o filamento na impressora, existe uma forma certa de você retirar a peça de impressora, tudo isso de forma a minimizar qualquer dano da impressora e nós conseguimos daí aumentar a vida útil dessa impressora o máximo possível. Então, o pessoal sabendo operar bem com a impressora, ela provavelmente vai ter uma durabilidade muito maior. E isso é uma das coisas que a gente também pondera dentro do nosso curso. Pesquisa de modelos. Quando a gente fala de baixar um arquivo pronto da internet, o que ocorre é o seguinte, a MakerBot ela tem um site que tem mais de 1,5 milhão de modelos prontos, né? Então, quando você vai buscar, às vezes, algum modelo, preciso dar uma aula, eu vou falar sobre cérebro, eu quero imprimir um cérebro. Né?
Você vai chegar lá, vai escrever cérebro na pesquisa e vão aparecer talvez 200 modelos de cérebro diferentes, né? E aí, como que você escolhe dentro desses 200 modelos diferentes, qual que é o mais adequado para você? Isso é uma das coisas que a gente vai ensinar também. É como diferenciar um modelo melhor de um modelo pior para efeito de impressão 3D. Aqui uma das partes que eu acho talvez seja a mais legal de todas, que é modelagem em 3D, utilizando um software gratuito, né? Nós ensinamos não só a baixar modelos e imprimir, mas como eu já tinha comentado no começo, a criar os seus próprios modelos. Os alunos vão aprender a desenhar modelos que venham da imaginação deles, que eles que vão ter a criatividade de desenvolver. Isso geralmente causa muita surpresa nas escolas, porque é quando a gente menos espera, os alunos estão fazendo coisas muito incríveis. E nós fazemos esse treinamento utilizando um software muito bacana, que é um software da Autodesk, que é a mesma que desenvolveu o AutoCAD, né, o software mais conhecido de CAD aí, só que é um software que ele foi focado para a educação. Então ele é um software gratuito, ele funciona na internet, não tem que instalar nada nos computadores da escola. E o mais bacana, o aluno ele pode começar um desenho no computador da escola, e como isso fica salvo na nuvem, ele quando chegar em casa pode chegar lá e se logar nesse software e vai abrir os desenhos que ele fez na escola. Ele pode continuar na escola. Ou vice-versa, ele pode começar um desenho em casa e concluir o desenho na escola. É muito comum isso, o aluno começa em casa um desenho, ele tem uma certa dificuldade, pô, não sei como que eu faço um furo, como que eu faço uma saliência aqui nessa peça, e ele acaba concluindo isso com o auxílio de um professor, de um monitor na escola. Tá? Então essa é a parte, eu diria, a mais importante, talvez, do treinamento, seria realmente a capacitar a escola a todo mundo criar coisas novas lá dentro. As sugestões de uso da tecnologia aplicada às aulas, né, que seria exatamente aquilo que eu falei já no começo, nós vamos sugerir, porque às vezes a escola fala, pô, legal, tá, mas em que matéria, em que disciplina eu aplico impressão 3D? É só informática? Não, não é só informática, né? Tem toda aquela gama de possibilidades que a gente conversou e a gente estuda o currículo da escola para ver as possibilidades de encaixar esses projetos de impressão 3D. E também a sugestão de uso em espaços makers, né? Hoje, uma boa parte das escolas aí está com o espaço maker pronto ou está pensando em ter um espaço maker, né? Que nada mais é do que é um espaço maker. É uma oficina que a escola tem disponibilizando ferramentas para os alunos desenvolverem projetos de qualquer disciplina, não precisa ser um projeto específico de uma disciplina. Então, no espaço maker, normalmente a pessoa costuma ter lá uma série de ferramentas, às vezes a escola tem uma máquina de corte laser, uma máquina de corte de vinil, e 99% quem tem espaço maker tem lá pelo menos uma impressora 3D. É a ferramenta mais fundamental que tem para a criatividade aí dos desenvolvimento dos projetos dos alunos. Então, aqui a gente tem umas fotos aqui de algumas peças, né, que a gente pode imprimir com efeito educativo, né? Aqui tem uma... Deixa eu pegar aqui. O primeiro desenho aí que vocês estão vendo é de uma prótese, né? Que é uma prótese para uma pessoa que eventualmente perdeu os dedos. Eu vou mostrar aqui a evolução dessa daí. Aqui a gente tem uma prótese também que foi feita para uma pessoa que eventualmente perdeu os dedos. E essa prótese, ela tem para baixar na internet. É uma prótese que ela provê uma pessoa que não tenha os dedos ter o movimento de segurar alguma coisa, né? Os dedos, como vocês podem perceber, eles fecham com o movimento, né? E é um projeto pronto que tem na internet e que pode ser adaptado para qualquer pessoa. E é uma coisa muito bacana de você desenvolver isso aqui na escola, até para as crianças entenderem o mecanismo de como funciona uma mão mecânica, né? E entender que existe essa possibilidade real de aplicar impressora 3D em coisas práticas mesmo, não é só aquelas coisas que eventualmente o pessoal pensa que é alguma coisa, só coisas abstratas, não, são coisas de aplicação real mesmo. E só título de curiosidade, para quem não conhece impressão 3D, ainda não viu, é aqui o exemplo de um peixe feito em impressão 3D, e vocês podem perceber que ele tem todo um movimento, né? E esse peixe aqui, ele foi impresso de uma vez só, ele já saiu pronto da impressora 3D, já com esse movimento, já com os encaixes dele, com tudo
funcionando diretamente da impressora. Aí a gente tem uma Torre Eiffel, eu tenho uma Torre Eiffel aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Exemplo de uma Torre Eiffel que eu tenho também. Pode ver que é bem grande, essa torre ela tem uns 45 centímetros de altura aqui. Uma curiosidade, na impressão 3D, eventualmente essa peça poderia não caber para imprimir de uma vez só, né? No nosso treinamento a gente ensina como fazer em 3, 4 partes essa impressão e depois juntar as peças para montar uma peça maior. Nós temos aí uma catapulta também, uma rampa, um fuso de Arquimedes aqui, né, que é aquele fuso que pode transportar líquido ou areia, alguma coisa assim, de um ponto para o outro ponto mais alto. Cérebro, parafuso com porca. Aqui é um exemplo de um outro carrinho com bexiga também, que pode ser desenvolvido na escola como trabalho. O fóssil aí de um tigre de Bengala. Aqui são 3 rampas também para testar. Você coloca uma esfera aí em cada uma dessas 3 rampas e vê se a esfera vai chegar mais rápido pelo que está reto, pelo que está mais curvo, pelo que está no meio termo. Aqui é um abajur, que foi feito em 3D. Aqui é uma pirâmide. Essa pirâmide aqui eu vou mostrar para vocês, que ela tem uma curiosidade. É uma pirâmide que ela foi desenvolvida com fractais, né? Ela não foi uma pirâmide desenhada lado a lado, né? Ela foi feita Ela tem aqui, são várias pequenas pirâmides, eu não sei se chega a dar para vocês visualizarem, são várias pirâmides que foram num processo de cálculo aí, empilhadas para gerar essa pirâmide maior. Então, é uma pirâmide que ela é bem bonita, ela tem, se vocês puderem visualizar, o nível de acabamento da impressora, né? Você vê que mesmo aqueles furinhos bem fininhos, eles são bem definidos na impressão. Aí temos alguns prédios, um robô, né? A impressão 3D, ela complementa de uma forma muito bacana as escolas que já têm aplicação de robótica. Por quê? A robótica, normalmente você compra kits, né? Você compra um kit de um carrinho, você compra um kit de um robô, você compra um kit de um guindaste e vai fazendo, usando aquele kit, montando conforme as instruções que vem nele, faz as suas programações e tudo mais. Mas os kits têm sempre a mesma cara. E o legal da impressão 3D é que você pode dar outras caras para os mesmos projetos. Você pode fazer um robô diferenciado daquele robô que vem, né? Teve uma escola, por exemplo, que os alunos queriam fazer uma guitarra elétrica, né? Só que eles não tinham nada com formato de guitarra. Eles tinham todos os componentes eletrônicos, as teclas ali para fazer uma guitarra elétrica, mas não tinham. O que eles fizeram? Eles desenharam a guitarra, né? Já fizeram dentro da guitarra, já deixaram os espaços próprios para encaixar os botõezinhos, para encaixar a placa e criaram uma guitarra elétrica usando um kit de robótica que eles tinham, que era, na verdade, um kit para fazer um piano e não para fazer uma guitarra. Aí o famoso vulcão, que toda feira de ciência sempre tem, né? E aqui uma arcada dentária, que também tem uma série de aplicações na impressão 3D na área de saúde. Aqui eu vou passar um videozinho rápido do nosso showroom, que aí vocês vão ter uma ideia das impressoras que nós temos aqui na Delta para demonstração e para prestação de serviço também. Essas duas primeiras são as MakerBot, essa é a menor, que é a Replicator Plus. Vai imprimir uma porta, um parafuso aí, como vocês podem ver. Aqui é a Z18, que é a maior impressora disponível. Aqui é a bancada de trabalho. Vocês podem ver que tem um monte de fitas de elástico aí, né? Nós estamos, né, durante esse processo aí dessa pandemia, fabricando umas máscaras de proteção facial. Vocês estão vendo aí uma máscara aí? Então, esse elástico aí é o elástico que prende atrás da máscara aí para segurar. Aí tem um tanque de lavagem. Nós temos uma impressora de resina que eu vou mostrar. E esse tanque de lavagem é para remover o excesso de resina, o resíduo de resina que sobra depois da impressão.
E essa é a máquina de impressão de resina que nós temos. É uma Photocentric, e esse é um equipamento que é um equipamento de luz UV, que ele serve para finalizar as peças impressas em resina. Então, esse aí é o nosso, aqui é o nosso showroom, né? Tem as impressoras para quem quiser vê-las funcionando mesmo, né? E também nós utilizamos esse mesmo showroom, nosso laboratório, digamos assim, também para prestação de serviço. A gente imprime peças em 3D para pessoas que não têm impressora 3D e precisam fazer algum tipo de projeto. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos aí, né? Quem é de São Paulo está no meio do feriadão aí assistindo palestra. Agradeço muito terem disposto o tempo de vocês aí para a gente. Vou deixar aqui na tela os meus contatos, tá? Então, quem achou legal aí essa parte de implementar impressão 3D no setor educacional, quiser entrar em contato com a gente, fica à vontade. Nós implementamos também no setor industrial, então estamos abertos a essas duas frentes de trabalho. Nesse momento, quem quiser abrir seu microfone, tirar alguma dúvida, fazer perguntas, pode ficar à vontade. Eu, o Emanuel e o Danilo estão aí para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Obrigado a todos e eu continuo por aqui mais uns 15, 20 minutos, conforme vocês tiverem dúvidas, tá legal? Emanuel, gostaria de complementar aí com alguma coisa? Não, foi excelente, meu amigo. Mais uma vez, uma grande palestra, grande exposição. Parabéns pela forma com que conduziu o assunto. E eu tenho tentado ajudar aqui também nos chats, deixando disponível aqui, ajudando as pessoas que participaram muito. Parabéns para a Márcia, Mariana, para o Glidionaldo. Fizeram muitas perguntas, colaboraram bastante. Mandei tudo em offline para você, para depois da palestra também. Obrigado a todos. Tá, parabéns, ótimo. Mais uma vez, Alexandre. As perguntas só engrandecem, né, a apresentação. O Emanuel, né, está aqui me ajudando e eu fico muito orgulhoso porque o Emanuel é meu grande mentor na área de impressão 3D, né? Foi ele, tudo que eu sei de impressão 3D aí eu devo ao Emanuel, foi o cara que me levou para essa área, né? O Emanuel, ele tem só 20 anos, né, trabalhando com impressão 3D, tem um pouquinho só de experiência e, enfim, né, a gente acaba formando uma equipe aí que me dá muito orgulho de trabalhar com esse pessoal. O Danilo, ele, além de estar ajudando a gente aqui nessa apresentação, ele é um dos técnicos que é quem conserta também as impressoras 3D, que trabalha com a parte de manutenção de impressora 3D e ajuda também dando suporte, que ele conhece bastante também da parte operacional, né? Então, aí, estamos à disposição de vocês aí para qualquer dúvida. Como? O André fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o chat, que meu chat está fechado. Eu tomei a liberdade de começar a responder. Ele pergunta qual a durabilidade média de uma impressora 3D para uma instituição de ensino e qual seria a média de impressoras por alunos. Eu comecei a responder dizendo que eu recentemente atendi impressoras com 15, 16 anos, escolas, faculdades que estão fazendo máscaras para ajudar na batalha Covid e tudo demais, mas gostaria de passar a bola para que você possa terminar de responder. Além do que o Emanuel comentou, né, a durabilidade da impressora, ela depende muito da forma como ela é utilizada, né? Então, como o Emanuel falou, a gente tem impressoras, a gente já pegou impressora com 15 anos de uso, né? Uma coisa absurda você imaginar o equipamento funcionar bem por tanto tempo, né? Assim como qualquer equipamento que tem uma parte mecânica, a impressora 3D ela também tem algumas manutenções preventivas que a gente costuma fazer, que estendem a vida dela ao máximo, né? Então, a gente tem periodicamente limpezas, lubrificações, troca de alguns componentes, mesmo que não estejam quebrados, tem alguns componentes que a gente conhece a vida útil daquele componente, então, antes que ele quebre, a gente já troca para evitar uma interrupção nas atividades. Então, esse é um planejamento que a gente também faz junto com todo mundo que implementa impressão 3D, é que a cada X horas a gente precisa fazer uma manutenção preventiva para realmente estender a vida útil das impressoras. Obrigado pela pergunta, André. Obrigado, Emanuel, por ter ajudado a resposta. Só para complementar, ele também pergunta qual a média de impressoras por alunos para uma sala de aula.
O livro MakerBot Educadores Guia de Referência estabelece que o legal é ter uma impressora pequeno porte ou médio porte para cada grupo em sala de aula, né? Os grupos, uma impressora muito grande para fazer um arquivo por vez vai demorar muito tempo. Então, às vezes, uma impressora menor diretamente com cada grupo é a recomendação. Hoje, falando da MakerBot, a recomendação é uma MakerBot Sketch para cada grupo, formando salas com 4 ou 5 sketches, laboratórios com 4 ou 5 impressoras sketch. Então, esse exatamente é um dos trabalhos que a gente faz nessa pré-consulta, nessa consultoria que a gente faz nas escolas antes de adquirir as impressoras. A gente precisa entender quantos alunos vão estar envolvidos no projeto. Então, por exemplo, uma escola pode ser que ela fale, eu quero só meus alunos do ensino médio. A gente vai calcular quantos alunos vão ter, quantos grupos cada sala vai ter para determinar isso. De repente, ela fala, não, eu quero desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro do ensino médio. Isso é um outro tamanho de projeto, isso é um outro dimensionamento. Então, a gente costuma pensar, né, em grupos e ver como que vai ser esses grupos. Eventualmente, cada turma pode formar um grupo ou, eventualmente, cada sala pode formar vários grupos. Então, a gente estuda isso junto com a escola para determinar. Exemplo de aplicações para deficientes visuais, a Márcia está perguntando aqui. O que eu conheço de aplicações para deficientes visuais, tem duas coisas que eu acho muito legal. Uma, a gente tem a gente imprimiu aqui um dado que é com código Braille, né, em alto relevo, para jogar o dado e saber que número deu passando a mão no dado. Uma aplicação que eu achei muito interessante aí também para deficiente visual, é uma coisa que eu, antes de saber que era para deficiente visual, eu achei que era uma coisa estranha. Hoje você consegue fazer, por exemplo, uma ressonância magnética em 3D, uma ultrassonografia em 3D de uma mulher que está grávida para obter a imagem em 3D do bebê. E você imprime o bebê, você obtém a imagem e imprime. E eu fiquei pensando, poxa, mas para que fazer isso, né? A pessoa não está vendo lá na tela, hoje que tem uma definição super alta, a gente que tem visão sim, né? Mas quem tem uma deficiência visual não vê. Então a pessoa tem a possibilidade, o deficiente visual ele é muito tátil, de tocar essa peça impressa em 3D e ter a sensação, ter aquela visualização de como que está o bebê dentro da barriga. Então, esses são alguns dos exemplos que eu conheço para deficientes visuais. O Flávio te pergunta se vocês ministram treinamentos aí e se vocês estão instalados na Zona Sul. E para falar de exemplos, o Thingiverse tem a aba Educação, que é muito ampla lá também. Pode procurar educação especial, educação em arte, educação por temas. Faz parte também do material que a gente mostra em consultoria. Certo. Bom, perguntaram, né, se a gente dá cursos aqui na Delta. Nós damos cursos aqui também. Nós trabalhamos com duas formas, né, de treinamento. Quando a gente fecha, por exemplo, uma escola de fazer implementação 3D, normalmente o treinamento é dado na própria escola, né, porque lá a gente consegue reunir mais facilmente os professores, monitores. Eventualmente essa escola está fora de São Paulo também, então é muito mais fácil uma pessoa nossa se deslocar para dar o treinamento do que trazer toda a equipe para cá para ter o treinamento também. Mas nós também formamos grupos aqui na Delta para dar treinamento aqui de impressão 3D também. O Walter dá um exemplo aqui de falando em deficiência visual, que ele teve uma atividade para introduzir a cultura 3D para alunos criarem cubos com letras em uma face e outra em braille no outro lado. Obrigado por muito bacana. Eu estava lendo agora aqui o texto que o Walter colocou. Realmente tem aí uma gama de aplicações para deficiente visual que é fantástica, né? Na verdade, assim, né, a impressora 3D, o que ela tem de bacana é porque ela torna a nossa criatividade limitada, né? É tudo uma questão da gente pensar em alguma coisa, a gente tem sempre como dar uma solução utilizando a impressora 3D, seja para uma deficiência física, seja para uma deficiência visual, enfim, vários tipos de deficiência. A gente trabalha em parceria, aproveitar até para mostrar para vocês aqui, a gente tem uma parceria com a ACD. Na ACD a gente está desenvolvendo com eles esses capacetes aqui, que são os capacetes para crianças que elas nascem com uma deficiência na parte craniana delas, elas nascem com uma malformação do crânio e elas têm que trabalhar, têm que utilizar esse capacete até que a parte craniana dela tenha uma consistência mais forte, para que uma batida qualquer da cabeça não possa dar algum tipo de prejuízo motor. Então, a gente está hoje desenvolvendo para fazer em impressão 3D. Hoje eles usam um processo mais artesanal de fabricar esses capacetes,
e nós estamos fabricando esses capacetes aqui, em conjunto com a CT, estamos fabricando, não, nós estamos implementando o projeto de impressão 3D lá, para tentar fazer com que eles produzam em 3D esses capacetes, que é muito mais rápido do que o método que eles estão utilizando hoje em dia. Estou vendo aqui umas figurinhas conhecidas aqui da gente. Felipe, você está em Campinas, Felipe? Oi, Ale, eu tô em Campinas, sim. Tô no laboratório aqui. Então tá. O Felipe, ele é engenheiro aí, químico, está fazendo uma pós lá na Unicamp e está me prestigiando aí, assistindo a palestra. Muito obrigado, viu, Felipe? Eu que agradeço a palestra, eu acabei chegando um pouco atrasado, também estava num outro compromisso aqui antes. Aproveitando então, já que eu estou aqui no espaço, eu tenho uma pergunta. Você estava falando sobre diversas séries, né, que os alunos começam a ver isso, então pode ser desde o primeiro ano do fundamental, depois do ensino médio. Tem alguma idade ideal, assim, algum grupo etário específico que é mais adequado para começar a mexer, tanto na modelagem quanto na impressão? O que ocorre é o seguinte, né? A gente não tem uma idade que a gente fala assim, essa idade é melhor, essa idade não é tão legal, porque desde o primeiro ano do ensino fundamental, as atividades elas variam, né? Então elas são atividades mais simples. Por exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental, o que os alunos eles fazem? Eles fazem desenhos à mão livre, desenho num papel, e a gente digitaliza e transforma aquilo num desenho 3D. Né? Então ele faz lá uma flor, faz um coração, alguma coisa, isso no papel, em 2D. E a gente tem um software que a gente converte para 3D essa imagem, para eles terem os desenhos deles impressos. Quando chega ali pelo 6º, 7º, 8º ano do ensino fundamental, é onde começa eu diria que é a fase que desabrocha muito os alunos, né? A fase que eles começam aqueles que já vêm participando desse processo, de 2 ou 3 anos de implementação, começam a criar as coisas mais fantásticas, coisas que você não imagina. Né? A gente tem, quando chega no nível já do ensino médio, os alunos já estão fazendo realmente coisas que, no meu tempo, a gente não fazia na faculdade. Né? E os alunos do ensino médio fazem. Tem um projeto, um dos colégios que nós implementamos foi o Mackenzie, aqui de São Paulo. E eles fizeram um projeto para fazer lavagem de garrafas PETs, que eles fazem um processo de reciclagem reutilizando as garrafas, mas elas têm que ser lavadas para não ficar com nenhum resíduo de refrigerante lá dentro. Eles fizeram um sistema de lavagem que é fabuloso, né? Foi uma coisa que deu bastante orgulho da gente ver os resultados, né? Ah, sim. Imaginei que a complexidade ela acaba se variando, né? Quando você tem alunos mais novos, ainda vai uma coisa mais simples. Mas beleza, bacana mesmo. Valeu, Ale. Falou, obrigado, Felipe. Uma pessoa fez uma pergunta aqui, o Flávio Ishida, não sei se ele ainda está aí, né? O Emanuel já respondeu para ele. Estou sim. Oi, tudo bem, Flávio? Boa tarde, tudo bem. Você perguntou sobre escanear, né, um crânio, daí não vai ter as partes internas, né? Que, na verdade, a gente chama, né, de escanear diversos processos, né? Então, quando você faz uma tomografia, por exemplo, é um processo que também é um escaneamento que a gente também consegue gerar um modelo 3D. E quando você faz uma ressonância, uma tomografia em 3D, você consegue obter, numa mesma ressonância, você consegue separar diversos órgãos. Por exemplo, se você escanear a cabeça de uma pessoa, você consegue imprimir só o osso ou você consegue imprimir só o cérebro. Os sistemas que fazem o escaneamento depois fazem a análise do que foi escaneado, ela consegue, conforme a textura e densidade dos órgãos, separar uma coisa da outra. Então, você consegue, de um crânio de uma pessoa, escaneando assim diretamente com um scanner externo, você não vai ter os detalhes internos. Mas se você pegar a imagem que foi provida de uma tomografia ou de uma ressonância 3D, você consegue os detalhes internos também. Sim, porque ele fatia, né? Ele faz Isso. vai fatiando camada por camada, né? Para montar a imagem, né? Isso. Eu imagino que seja isso, né? Depois você junta tudo, transforma num arquivo, né? Não sei qual que é a extensão, aí você transfere para o computador, né? Isso mesmo. Tem um software, que agora eu não estou me recordando o nome, que é um software nacional, inclusive, acho que o Manuel pode me ajudar, que ele é um software que ele pega o arquivo, chama arquivo DECOM,
né, que essas máquinas elas geram, ele consegue decodificar esse arquivo DECOM separando justamente essas partes e gerando o arquivo que é o arquivo que a impressora 3D consegue trabalhar. Exato, o Inversálios. Inversálios, é isso eu aí. vi aqui na internet. O Inversálios, ele faz esse processo que você pode fazer uma tomografia, uma ressonância 3D de uma pessoa inteira e depois imprimir só aqueles órgãos que te interessam. Ok. Então eu perguntei também do curso, né? Porque eu sou PJ, né? Certo. E eu trabalho nessa área de indústria 4.0, né? De tecnologias habilitadoras, manufatura aditiva, né? No caso a impressora 3D. E assim me interessou, assim, né? Por isso que eu perguntei do curso, se faz curso para PJ, Sim, tudo. fazer. Você é do Senai? Eu fiz Senai, sou formado no Senai. É. E Eu qual sou Senai você se formado formou? no Suíço Brasileiro. Ah, tá. Que é o mesmo que eu me formei. Né? Você Ah, vê que a gente sente o cheiro de longe, né? ah, mas Quando o o meu cara é foi do muito Senai. tempo, viu? O meu foi muito tempo, viu? Eu também. Né? Mas, inclusive, a gente estava com um curso, né, no Senai, agora que ia ser feito em abril, e aí veio a pandemia, nós tivemos que cancelar o curso lá, né? Ah, tá. Mas a gente forma, frequentemente a gente vai formando turmas e mantém o pessoal informado quando abre curso. Entendi, mas no Você caso a Delta aí é aqui, lógico, é São Paulo, mas aonde que é? Aqui na Zona Sul, Zona é na Zona Sul, Oeste? no Campo Belo, é perto do Ah, aeroporto Campo de Belo. Congonhas. Ok, ok. Vamos ver quando terminar tudo isso aí, né? Se terminar, né? Certo. Enfim. Qual turma que você se formou? Eu sou de 79. 79? Eu tenho uns amigos de 79 lá também, depois eu Legal. vou Ah, lembrar. eu tô cadastrado lá no site lá do AESB lá. Da ESB? Então beleza, então a gente mantém contato mais fácil aí. Tá bom. Obrigado pela participação, Flávio. Eu que agradeço pela atenção aí do seu tempo aí de mostrar pra gente aí, né, essas Imagina. novidades aí. Obrigado, viu? Entrou mais uma pergunta aqui no Ele chat. diz aqui no chat que está tudo ok. Quem não tiver o microfone aberto, ou estiver impossibilitado de usar o microfone, fique à vontade para escrever pelo chat aqui, por favor, também. Gustavo falou que está tudo ok. O Alexandre perguntou se a gente trabalha com pacotes de impressão, né? Imagino que ele esteja perguntando se a gente presta o serviço de impressão 3D. Ou seja, se tiver alguém que queira imprimir uma peça, mandar para nós fazemos isso também sim, Alexandre. Exatamente. Se você me manda o arquivo que você quer que seja impresso, a gente vai fazer uma simulação de impressão dele para ver quanto tempo demora, quanto consome de material e passa para você o valor para você aprovar, se está adequado o orçamento para você. Trabalhamos sim, Alexandre. João Alexandre, Oi, tudo bem, fala, meu Washington? amigo. Tudo bem, cara? Tudo jóia, graças a Deus. E aí? Presença internacional aqui na nossa palestra, que bom. Ai, sei, meu Deus. É o seguinte, cara, eu achei que vocês iam falar de Tinkercad também, pra galera aí. A gente, o Tinkercad é exatamente o software que a gente dá como treinamento, né? Sim, sim. Nas nossas implementações aí escolares, é o software que a gente usa como padrão aí para... É muito bom, viu? Para quem, não sei se o pessoal está ouvindo o que eu estou falando aqui, mas fica aí a dica. O pessoal entrar no site lá do Tinkercad para conhecer, é um negócio muito bom. Eu uso para modelagem. Estou modelando bastante aqui em Portugal, cara. Estou aqui aguardando a tua presença do Emanuel Campos aí da turma para tomar um vinho do Porto aqui com a gente aqui em Portugal. Né? Falou a nossa língua, né? O Emanuel, não sei se ainda está aí, mas tomar vinho do Porto é com a gente mesmo. Legal, cara. Olha, parabéns para você, pro Emanuel, pela palestra sensacional aí. Eu atendi escolas, né, pela minha empresa quando eu estava aí no Brasil, e eu já vi que tem muita gente realmente engajada nesse projeto de impressão 3D para a educação. Então, eu acho que a iniciativa de vocês só vem a ajudar a fomentar esse tipo de vertente, né, da impressão 3D, que realmente eu já vi isso acontecendo e faz todo sentido ter impressão 3D na área educacional e que esse mercado continue a crescer cada vez mais aí, não?
Joia. Washington, muito obrigado pela tua presença direto de Portugal aqui para a terrinha brasileira. Legal, cara. Grande amigo nosso aqui no Brasil que se mudou, mas a amizade continua aí, né, Washington? Com toda certeza, com toda certeza. Você e Manuel são a nossa turminha aí de impressão 3D, cara. A minha esposa aqui, a Valdirene, tá mandando um abraço para vocês também. Ah, manda outro para ela. Obrigado aí. Legal, cara. Valeu, um abraço. Obrigado, Ocênia, também aí pelo agradecimento. Que bom que você gostou da palestra. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui a nossa reunião aqui. Agradeço a presença de todos. Os meus contatos estão aí para vocês. Podem me contactar, tanto faz por telefone, por e-mail, por WhatsApp. Da forma que vocês quiserem conversar com a gente está sempre disponível. Nós temos, como eu falei, esse projeto para implementação de impressão 3D no setor educacional e também temos um projeto para o setor industrial. Então, esses são os dois expertises que a gente trabalha dentro da área de impressão 3D. E também essa parte de prestação de serviço, né? Alguém precisa de uma peça, alguma coisa, a gente também faz o serviço de impressão por aqui. Convido todos, quando quiserem, a vir aí nos conhecer. Mais uma vez, obrigado. E se nós tivermos alguma outra apresentação, a gente volta a comunicar a vocês. Se nós tivermos algum treinamento também, algum curso, tá legal? Obrigado a todos e boa semana para todo mundo aí. Obrigado.